Por consequência do vídeo anterior, podemos então tentar responder à pergunta: havia direito internacional? Muito bem, o direito público externo europeu, apesar de muito parecido com o direito internacional público, não significa que era igual. Então, ainda continuamos num debate, mas agora muito mais difícil de debater, já que os argumentos já não são mais tão fáceis de serem, vamos dizer assim, criticados, onde você tem posições favoráveis e posições desfavoráveis. A posição favorável normalmente começa com a constatação de que já existe o conceito de soberania. O conceito lançado por Jean Bodin e foi utilizado pela escola estatutária holandesa para criar justamente a teoria da guerra justa e a ideia de soberania nacional e internacional. Porém, vão dizer aqueles contra-argumentam, esse conceito não foi criado, neste momento, como um conceito de relações entre estados, mas sim como um conceito para separar o poder do rei secular do poder eclesiástico. Então é um conceito de separação da igreja do estado. Mas eu posso contra-argumentar dizendo que o estado absolutista europeu do século XVII, século XVII e XVIII, ele é muito parecido com o estado nacional do século XIX atual. Então, eles têm a mesma, vamos dizer assim, essência. Só que aí eu posso criticar alegando que parecido não é igual. Porque o Estado absolutista que nasce nesse período, ele é centralizado no rei, na pessoa do rei, no alcance da jurisdição desse rei. Ele não é uma fórmula, como é o Estado depois do século XIX, de território mais povo, governo soberano. Tanto que o próprio rei francês falava, o Estado sou eu, l'état c'est moi. E pouco me importava quem era o povo. Quem estava na minha esfera de poder me obedecia. Aí pode-se contra-argumentar, mas olha, não havia mais uma autoridade universal, convenhamos. Cada rei era o expoente, a manifestação máxima de autoridade, de soberania dentro de uma comunidade organizada. Então, as relações entre reis são relações entre soberanos. E aí vem a crítica. Não, mas veja só, nem o sentido de comunidade. Veja, a comunidade que você está se referindo é uma comunidade de reis. O que ela tem a ver com a comunidade internacional de hoje? Veja, uma coisa é eu falar que a comunidade internacional é um conjunto de pessoas físicas que, por algum motivo, tem uma qualidade decorrente de uma concepção herege, que a soberania, eles são soberanos e divinos. Outra coisa totalmente diferente é eu falar que eu estou regulamentando uma comunidade de estados, aonde existe a representação de cada povo através dos seus governantes exercendo soberania internacional. Então são conceitos diferentes, apesar de terem similaridades. Mas aí posso refutar dizendo, o direito público europeu é muito parecido com o direito internacional público. E aí vem a crítica, parecido não é igual novamente. Isso também normalmente é que também não conhece a filosofia hegeliana, ou seja, não leu Hegel. Porque não existiam normas internacionais. Não existia a ideia do reconhecimento pela comunidade internacional ou o reconhecimento de uma soberania por outra através de normas. O que existiam, na verdade, eram contratos entre soberanos, que era justamente o meio termo entre o que existia antigamente, os contratos entre senhores feudais, príncipes, e os contratos, normas que existem hoje, que são normalmente o nome dado a acordos bilaterais. Então é um meio termo. Não é nem o que era antigamente, nem o que é atualmente. Então, novamente, é parecido, mas não é igual. Então, você começa a notar que os argumentos favoráveis começam a ter uma vantagem, por assim dizer, sobre os argumentos desfavoráveis. Os argumentos desfavoráveis normalmente se prendem ao quê? Olha, a concepção de direito era diferente. O que é óbvio, porque a concepção de direito, de justiça a cada século varia.
não significa que a concepção de hoje é a mesma do século XX, do século XIX. Então isso é uma redundância. Mas, como vemos, as críticas ainda são válidas, ainda permitem dizer que ainda existe um grau de turbidez na resposta sobre se havia direito internacional ou não. Por outro lado, já aproveitando, vamos fazer a outra pergunta. Haviam relações internacionais em sentido estrito? Porque em sentido lato, o período da República Cristã já demonstrou que sim. Já quebrou aquela visão da antiguidade e falou que haviam. E no conceito estrito, a resposta também é positiva. É justamente o sistema westphaliano que é visto como sendo o primeiro sistema moderno de relações internacionais, que são aquelas relações entre estados soberanos. Professor, mas e o... Atenção! De novo, o ponto de vista das relações internacionais é diferente do direito internacional. Para as relações internacionais, no momento em que você tem comunidades soberanas, você pode jogar com a ideia de relações internacionais no sentido estrito. Porque pouco importa se esse soberano é uma pessoa física ou jurídica. Lembrem-se, as relações internacionais sob o aspecto político são dinâmicas. Elas são dotadas de dinamismo. Elas não estão emolduradas como na concepção do direito internacional. Elas não estão estáticas através de uma normativa, de uma perspectiva normativa. Então, sim, é a partir da Paz de Westfália que se trabalha tanto com a concepção ampla, tanto com a concepção restrita. Então, não é errado afirmar que as concepções de relações internacionais em seu sentido restrito remontam ao sistema inaugurado pela Paz de Westfália de 1648.